Lucas 7, nós vamos ler do versículo 11 até o 17, amém, queridos? Uma passagem conhecida, mas hoje o Espírito Santo colocou no meu coração e eu quero entregar para vocês para te abençoar, amém? Todos acharam? Diz assim: e aconteceu um pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levaram um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ele uma grande multidão da cidade. E vendo-o, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam paravam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: o grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém? Glória a Deus, essa é a palavra do Senhor. Palavra bendita e santa, Senhor. Palavra, meu Deus, que venha do teu coração para o nosso coração. Que venha, meu Deus, nessa noite, meu Deus amado, nos abençoar. Aleluia. Refazer o nosso caminho, Senhor. Trazendo, meu Deus querido, essa grande vitória, como o Senhor trouxe para essa viúva, traga hoje para a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Amém. O que eu quero dizer para vocês? Deus refaz o caminho. Amém? Jesus refaz o caminho. Aleluia. Muitas vezes nós estamos caminhando, daqui a pouco pegamos atalhos, daqui a pouco o nosso caminho começa a ficar tão conturbado, nosso caminho começa a ficar tão cheio de dificuldades, né? E a tendência, muitas vezes, dessa caminhada, irmãos, é choro, é tristeza, é medo, é insegurança, é vontade de parar, é vontade de retroceder, é perder a esperança. E nós vamos vendo que quando Deus ele entra em cena, né? Quando Deus entra em cena, sempre acontece o extraordinário. Quando falamos em Deus, nós falamos de um Deus que se move, nós falamos de um Deus que é poderoso, nós falamos de um Deus que é poderoso para fazer coisas maiores do que aquilo que nós pensamos ou pedimos. Amém? E nós vamos vendo que nós chegamos até aqui hoje, mais uma Santa Ceia. Se passaram 30 dias. Olha que bênção. 30 dias. E eu vou dizer para vocês, sabe por que nós chegamos aqui? Porque Deus agiu na nossa vida. Aleluia! Talvez esse mês foi um mês difícil. Talvez esse mês foi um mês de choro. Foi um mês de dificuldade para vocês. Talvez foi um mês que vocês falaram: poxa, não vou conseguir. Talvez a doença abateu, o problema, a dificuldade, e você até pensou que você não ia resistir. Mas eu quero te dizer, nós temos um Deus extraordinário. Louvado seja Deus. Nós temos um Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Amém. E nós conseguimos vencer. E hoje estamos aqui para ceiar, para glorificar, como disse a irmã Sinai, né, com muita alegria. Aleluia. Glorificar o nome do Senhor. E é por isso que nós devemos todos os dias agradecer a Deus pela nossa vida, sabe, queridos? Agradecer a Deus pelo amor de Deus que Ele tem nos dado. Agradecer o Senhor pelo seu respaldo, pelos seus livramentos. Agradecer o Senhor pelas suas provisões. Nós temos que agradecer o Senhor. Talvez Deus te livrou esse mês e você nem percebeu o livramento que Ele te deu. Talvez você pensou que foi coisa do homem, talvez você pensou que não era nada, mas foi a mão de Deus. Aleluia. A mão de Deus te guardou, te cobriu, te respaldou, te livrou, amém? E nós devemos mesmo, queridos, sabe, agradecer a Deus, o nosso Senhor, por tudo, amém? Você pode aplaudir Jesus aonde você está. Ele merece, meus irmãos. Eu quero dizer para vocês hoje, não desista. Não pare de lutar. Siga em frente. Vai valer a pena. Eu sei que às vezes a gente fica assim: ai Senhor, hoje eu estou tão desanimado, hoje eu estou tão fraco, hoje eu estou tão abatido. Ah Senhor, se eu pudesse eu parava, né? Aí ainda bem que a gente faz se pudesse, né? Porque a gente não pode, né?
Verdade. Mas a gente usa essa expressão, se eu pudesse, assim, eu parava, né? Mas eu quero dizer para você hoje, não pare, não desista. Aleluia! Tá, siga em frente, amém? Continue caminhando, vai valer a pena. Glória a Deus! Amém? A palavra do Senhor vai começando aqui, irmãos, que aconteceu pouco depois que ele, a cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Eu quero dizer que o amanhã é um novo dia. Amém? Verdade. Algumas Bíblias vão dizer que pouco depois, essa minha fala pouco depois, mas em algumas Bíblias vai dizer que no outro dia, o Senhor Jesus segue a caminho. Outro dia, amém? O Senhor prepara coisas grandes. No outro dia, sabe, queridos, não importa a situação que você está vivendo hoje, amanhã é outro dia. Amém? A palavra de Deus diz que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A palavra do Senhor também diz para nós lá no livro de Lamentações 3:22, amém? Que as misericórdias do Senhor não têm fim, elas são a razão de não sermos consumidos. Aleluia! E elas se renovam a cada manhã. Amém! Glória a Deus! Cada manhã a tua esperança precisa ser renovada. A cada manhã é um outro dia na tua vida. A cada manhã uma nova esperança. Aleluia! E ainda a palavra de Deus vai dizer em Lamentações que bom é aquele que espera no Senhor. Aleluia! Então espera no Senhor. Não defina a tua vida no hoje. Às vezes nós definimos a nossa vida no hoje, tomamos tantas decisões no hoje, no agora, né? E sendo que Deus ainda nem se moveu, talvez. Mas eu quero dizer para vocês que o amanhã pertence a Deus. E o amanhã sempre vai trazer uma esperança nova. É um novo dia. Então não esqueça disso, meus irmãos. Amém? Talvez o teu dia hoje, o dia de ontem foi muito difícil, mas o teu amanhã há uma esperança. Porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Amém? E é ilimitada, sabe, meus queridos, o amor de Deus para conosco. No verso 12, aonde nós estávamos lendo lá no livro de Lucas, vai dizendo: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. Aleluia! O que eu quero dizer, irmãos? Quando Jesus chegar perto de nós, as coisas mudam. As coisas mudam. Sabe? Quando nós passamos por dificuldades, você quer estar pensando em parar, nós pensamos que estamos, sabe, queridos, abandonados, sozinhos, esquecidos. Jesus se aproxima. Jesus se aproxima. Mas muitas vezes nós estamos tão desligados, sabe? Como eu disse de manhã, nós estamos vivendo muito pela emoção e muito pelos sentimentos e pouco pela fé. A gente não identifica Jesus perto. E aí a gente acha que vai sucumbir, que nós estamos sozinhos, que nós estamos abandonados naquela situação, naquela dificuldade. E aí o que o diabo faz quando ele te vê vulnerável? Ele te leva para caminhos estranhos. O diabo ele vê que você está fragilizado, ele vê que você está já pensando em parar, ele vê que você está querendo, sabe, queridos, desistir. O que ele vai fazer? Ele vai colocar ainda mais, sabe, peso no seu coração para que você desista mesmo. Mas uma coisa eu quero dizer: Jesus, ele chega perto de nós. Aleluia! Jesus, ele chega perto de nós e mostra que nós não estamos sozinhos. Amém. Jesus chega para nos socorrer. Aleluia! O Senhor, querido, ele se aproxima de nós para nos socorrer. Por isso é necessário termos uma vida constante de oração, em comunhão com o Senhor, para que quando você se sentir fragilizado, para quando você se sentir desesperançado, quando você orar, você sentir a presença do Senhor perto de você. Amém? Para te trazer coragem, para te trazer bom ânimo, para te trazer renovo, para que você não venha desistir da caminhada e muito menos da sua
sua jornada. Lembra quando os discípulos estavam lá no meio do mar e veio a tempestade, né, e tentou, na verdade, afundar o seu barco? A Bíblia vai dizer que na quarta vigília da noite, sabe, queridos, o Senhor foi ter com os seus discípulos. O Senhor podia deixar eles lá. Jesus estava lá no monte orando e diz que lá onde ele estava em oração, ele estava vendo a dificuldade dos discípulos em alto mar. Será que Jesus não está vendo a sua vida? Será que Jesus não sabe o que você está pensando? Será que Jesus não sabe o que você está passando? Sabe, queridos, e esse Jesus não só vê, não só olha, mas se compadece e ele se aproxima de nós. Aleluia. Ele veio sobre as águas agitadas para poder acalmar o mar e mostrar para os discípulos que ele havia chegado perto. Quando você sente que Jesus está perto, sabe? O medo vai embora. Irmãos. Sabe, a fraqueza, o desânimo, a vontade de parar, de retroceder, vai embora. Porque o Senhor está perto. O Senhor está perto. Aleluia. E é isso que acontece com essa mulher. A palavra do Senhor vai dizendo que essa mulher, meus queridos, ela já estava ali, sabe? Ela teve um encontro ali com o Senhor. Diz que perto dessa porta da cidade, essa mulher estava indo enterrar o seu filho. O caminho dessa mulher era um caminho de desesperança, era um caminho de choro, era um caminho de lamento, era um caminho de dor, era um caminho que não tinha volta. Às vezes nós pegamos certos caminhos e para nós não tem volta, né? E principalmente quando é um caminho que muitas vezes para nós, na verdade, nós já identificamos como morto. Meu casamento está morto, é um caminho que não tem mais jeito. A minha saúde também não tem mais jeito. Ao meu emprego não vou conseguir. A minha vida espiritual é um fracasso. Vou morrer, vou deixar assim mesmo. Muitas vezes nós pegamos esse caminho sem esperança, um caminho de dor, um caminho de sofrimento, um caminho de lágrimas, e não pensa você que quando você está nesse caminho, os outros te acompanham. Porque é tão ruim quando você está do lado de um pessimista, porque se você ficar com ele muito tempo, você começa a ficar pessimista junto com ele. Ele consegue, sabe, fazer a tua cabeça. Mas se você anda com homens e mulheres de altruísmo, de fé, com certeza, por mais pessimista que você tiver, você não vai ser desencorajado, porque ele vai te encorajar. Ele vai estar do teu lado te animando, segurando as mãos, te fortalecendo para você não cair. Mas a Bíblia vai dizer que essa mulher não foi assim. Diz que essa multidão que acompanhava Jesus tinha vida. A multidão que acompanhava a viúva de Naim tinha morte. Só era choro, desesperança, lágrima. Eles estavam ali, irmãos, não tinha mais o que fazer. E a palavra do Senhor vai dizendo que no outro dia a gente tem esperança. Aqui já era outro dia. Eles já iam atravessar, sabe, que da porta da cidade para poder enterrar aquele único filho daquela mulher. E além de viúva, era o único filho que poderia sustentar e cuidar dela. Às vezes você diz que está abandonado por todo mundo, mas Deus não te abandona. Nós necessitamos de calor humano e achamos que somos abandonados por todos. O homem pode até te esquecer, a mulher pode até te esquecer, a tua família pode até te esquecer, mas Deus não te esquece. Amém. Obrigado, Senhor. Deus não te esquece. Para aquela mulher, irmão, seria, sabe, a derrota. Uma viúva na época de Jesus, sem marido, sem filho, ela não podia trabalhar, ela iria mendigar. Aquela mulher iria mendigar. Na sociedade da época de Jesus não é como agora, que tem CRAS, que tem Bolsa Família, que tem auxílio gás. Não era assim. Elas viviam de esmolas. Então toda a esperança para aquela mulher havia acabado. Aquela mulher não tinha mais um caminho, irmãos, de volta. Porque o marido morreu, estava enterrado, o filho estava sendo enterrado agora. Que caminho de volta? Eu quero dizer para você que enquanto a vida há esperança. Às vezes a gente deixa para se firmar com Deus, para fazer para Deus, sabe, lá no último dia. No último dia pode não dar tempo. Enquanto a vida há esperança. Jesus, ele encontra essa mulher no caminho do luto, no caminho da dor.
de morte, no caminho de tristeza, no caminho sem esperança, no caminho de choro, no caminho de insegurança de um futuro amanhã. Quando você não tinha Jesus, você poderia até viver inseguro o seu amanhã. Mas depois que nós recebemos Jesus em nossa vida, o nosso amanhã é certo. Aleluia. A não ser que você se afaste de Jesus. Se você se afastar de Jesus, virar as costas para ele, seu futuro é certo. Mas no momento em que você está no Senhor, o seu futuro é certo. Verdade. Porque Ele cuida do teu amanhã. Amém. Ele cuida do teu dormir, do teu levantar. Aleluia. Glória a Deus. Ele cuida. Louvado seja Deus. E essa mulher estava desse jeito, irmãos. Sabe? Desse caminho de insegurança. Por quê? Sabe, amado? Porque tudo havia acabado. Às vezes nós colocamos ponto final na nossa história. É como eu disse, né? A gente chega lá e determina tudo, né? E a gente acha melhor assim. Mas sabe, irmãos, quando Deus, Ele vem ao nosso encontro, quando Jesus, Ele se aproxima de nós, sabe? Tudo muda. Tudo muda. Tudo muda. Jesus se aproximou dessa mulher, irmãos, e qual foi a primeira coisa que Jesus faz? Diz que vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão. Primeira coisa que Deus faz conosco, Ele tem compaixão de nós. Ele olha para nós e tem compaixão. Olha que coisa maravilhosa. Nossas falhas, nossos pecados, nossas transgressões, o Senhor olha para nós e tem compaixão. O Senhor teve compaixão daquela mulher. E o Senhor ainda chega para ela e diz: não chores mais. Aleluia. Não chores mais. Como uma pessoa, na situação daquela viúva, podia secar as lágrimas? Não é? Como aquela mulher podia secar as lágrimas? Como que aquela mulher podia reverter a sua vida? Nós não podemos reverter, nós não podemos mudar o nosso passado, nós não podemos talvez nem mover o nosso presente, mas nós podemos escolher o nosso futuro. Aleluia. O nosso futuro não é incerto quando temos Jesus. O nosso futuro, ele é certo. A palavra vai dizendo aqui que o Senhor fala para ela: não chores. E chegando, tocou o esquife, e os que o levaram pararam. Aleluia. E quando Jesus chega, tudo para. A morte para, a doença para, a miséria para, a maldição para. Diante da presença de Jesus. Diante da presença de Jesus. Achei interessante a irmã, ela estava ali. Lá no Belém entrou água. Aí vai lá ver a casa da irmã, graças a Deus não entrou. Jesus parou as águas, né, irmã? Jesus parou as águas. Jesus, ele para, meus queridos. Jesus parou aquele cortejo. Jesus parou, sabe, aquela coisa triste que estava acontecendo. E além de parar, Jesus se moveu. Ele moveu, ele fez algo. Jesus fez algo naquele lugar. A Bíblia diz que o Senhor toca. O Senhor toca, meus queridos, aquele esquife. Põe a mão no caixão. Sabe, querido, quando Jesus coloca a mão, as coisas mudam. Deixa Deus colocar a mão. Tira a tua. Nós temos que parar, ou confiamos ou não confiamos. Sim. Para de ter medo. Nós vivemos por fé e não por vista, já foi falado. Isso naquele momento, quando Jesus toca, quando Jesus chega, tudo para. Quando Jesus tocou, veio salvação, veio cura, veio restauração, veio libertação, veio ressurreição. Verdade, meu Deus. Aleluia. Qual é o seu caminho? Que caminho você está caminhando? É um caminho de dor, de tristeza, de luto, de problemas, de desesperança, de solidão, de abandono? Porque Jesus quer refazer o teu caminho hoje. Quando ele encontrou com essa mulher, a Bíblia diz que ele chegou mais perto, ele não ignorou, que ele não ignora nós. Ele não ignorou, não só ignorou, como ele foi para socorrer. O Senhor, ele vem para socorrer. Mas sabe por que nós vivenciamos poucos milagres? Porque nós dependemos dos outros. Nós dependemos dos outros, do médico, do remédio, do dinheiro. E aí não podemos ver milagres.
Porque enquanto as pessoas estão fazendo, Deus só está olhando. Deus só entra na tua vida quando não dá mais para fazer nada. Porque agora não é para dividir com a pastora, nem com o pastor, nem com o homem, nem com a mulher, nem com o doutor. É para dividir com Deus, é para dar para Deus. Se você pode ir lá e entrar numa firma para trabalhar, não foi Deus. Você mesmo foi lá e conversou com alguém e entrou. Mas quando algo é impossível, Deus coloca você num lugar que você tinha impossibilidade de entrar, Deus é glorificado. É a mão de Deus agindo. É a mão de Deus agindo. E naquele momento que ele encontra aquele menino, queridos, ele chega naquele menino e ele fala para aquele menino desse jeito: levanta. Levanta. Aleluia. Sabe por que Jesus é poderoso? E a voz do Senhor tem comando conhecido. Quando Deus fala, quando Deus dá ordem, sabe, até o inferno tem que obedecer. Verdade. Até o inferno tem que obedecer. Aleluia. Ele deu uma ordem naquele momento, irmãos. E aquele morto ouviu a voz do Senhor, o comando de Jesus Cristo, sabe? E em toda circunstância, o Senhor tem poder. E o Senhor ainda, ele diz assim em algumas Bíblias: eu te mando, levanta. Glória a Deus, aleluia. Eu te mando, levanta. Porque tem toda a autoridade. Aleluia. Glória a Senhor Deus. quer que você tenha uma fé sobrenatural. Senão você não vai chegar no céu. Se nós não tivermos uma fé para enxergar Jesus mais perto, para saber que Ele muda, sabe que Ele faz o nosso caminho. Muitas vezes nós estamos trilhando um caminho de dor, um caminho difícil, mas quando Ele se põe para nos ajudar, Ele refaz o nosso caminho, sabe, porque Ele muda a nossa história, Ele para tudo para iniciar algo novo. Só que eu e você precisam acreditar. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos fazer uma entrega de coração ao Senhor. Nós precisamos identificar essa voz de comando de Deus e saber que Ele tem poder, que Ele tem poder para trabalhar em nós segundo, sabe, que é da sua vontade. A palavra de Deus é poderosa, queridos. Sabe, ela é maravilhosa, ela cria. Glória a Deus. Tem uma situação, pastora Kelly pregou domingo passado sobre o vale de ossos secos. A palavra tem poder para vivificar. E por que não flui na sua vida? O que está acontecendo? Como é que está a palavra de Deus na sua vida? Como é que está a nossa fé? Que caminho nós estamos trilhando? Porque a palavra diz que o toque de Jesus muda a trajetória. O toque de Jesus muda destino. Verdade. O toque de Jesus refaz o caminho. E eu estou no mesmo caminho. Glória a Deus. Hoje Deus está falando conversão. Muda de atitude. Muda de rota. Porque Ele quer mudar o teu caminho. Aleluia. Ele quer mudar o teu caminho. Obrigado, meu Senhor. Sabe, queridos, para onde os problemas estão te levando? Que caminho você está pegando? O caminho da viúva, que era o caminho de morte, o caminho do cemitério, que era o caminho que já não tinha mais jeito? O caminho da angústia, o caminho da tristeza, o caminho da solidão? Aleluia. Para onde os seus problemas estão te levando? Para onde os seus problemas estão te direcionando? Porque a palavra do Senhor, meus queridos, ela é poderosa para trazer vida para nós. Tem situação na nossa vida que quando abrimos nosso coração, o Senhor não possa mudar. Ele mudou a história dessa mulher. Ele mudou o destino dela. Ele refez o caminho. A mulher estava indo para um caminho de morte, um caminho, sabe, querido? Um caminho de sofrimento, um caminho sem volta. Jesus se aproxima, muda o caminho da mulher. Refez. E ela voltou para casa. Aleluia. Filho vivo. Oh, Manassurecomanai. E hoje é isso que o Senhor está fazendo, meus irmãos. Aleluia. Refazendo o teu caminho. Restituindo a tua vida o que tiraram de você. Da viúva de Naim tiraram o filho, tiraram o marido. Eu não sei o que tiraram de você, o que a vida
Nós estávamos indo para o caminho de morte. E o Senhor se colocou, se aproximou de nós. E Ele, querido, nos restituiu, tocou em nós. Mandou que nós levantássemos, porque nós estávamos caídos. O homem sem Deus é um homem caído. É um homem morto espiritualmente. Eu estava falando hoje de manhã. O nosso espírito foi vivificado, meus queridos, quando recebemos Jesus. Agora precisamos tratar da nossa alma, para que a nossa alma seja curada todos os dias, das marcas, das feridas, das frustrações, para que a gente possa continuar caminhando feliz, irmãos, feliz. Talvez hoje você entrou aqui sem motivo para ser feliz. Aquela mulher não tinha mais motivo para ser feliz. Talvez você também não tenha, sofreu perdas, sofreu problemas, foi abandonado. Mas Jesus, querido, refaz o nosso caminho. Glória a Deus. Ele é o motivo da nossa alegria. A palavra de Deus fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Se você tiver o Senhor por tua alegria, não tem situação que vai roubar essa essência. Vocês estavam aqui no culto, falou-se de essência, eu estou falando de novo. Porque a essência, irmãos, ela é algo, sabe, que vem do interior nosso. Não deixa que nada, nenhuma circunstância roube Jesus no teu coração, roube Jesus de você. Ele nos restituiu a Deus, como restituiu aquele filho para aquela mãe. Jesus Cristo é o único que pode restituir a nossa vida e nos levar de volta para Deus, nos levar de volta a uma vida de avivamento, a uma vida de sinceridade, de santidade, de adoração verdadeira. Quando você foca teus olhos no céu, as coisas ao seu arredor, irmãos, elas vão se transformando. Onde eu estava pregando lá para o chá de mulheres, eu disse que depois que Ezequiel entrou no rio da vida, ele entrou e olhou a circunstância, estava tudo seco, infrutífero, sabe, irmãos, estava ali o mar morto, e ele disse que tinha um homem que pegou na mão de Ezequiel e foi levando, medindo os fogos, e foi aprofundando Ezequiel no rio da vida, rio que vinha do trono de Deus. Mas Ezequiel queria ficar parado com as águas dos tornozelos. As águas dos tornozelos significa início da nossa salvação. Quantos ainda estão atrás? Não quer crescer, não quer avançar, não quer aprofundar. É Deus. Tá bom, assim tá bom, Deus, assim tá bom. Eu não quero compromisso não, assim tá bom. Mas aquele homem que representa Deus, que representa o Senhor, falou, não, vou medir mais 1000. E você se aprofunda mais, Ezequiel. Vem, Ezequiel. E aí diz que Ezequiel foi segurado pela mão daquele anjo, daquele homem. E diz que ele foi com água até o joelho. Talvez você está aí com água no joelho achando que está bom. Né? Mas no joelho, irmãos, identifica a profundidade das nossas orações. Como é que você está orando? É Deus. Porque às vezes Deus já quer um nível maior. Sim. Nós queremos tanta coisa grande de Deus, mas cadê o nosso nível? Cresceu? Será que nós estamos ainda com água nos artérios? Será que nós já estamos caminhando com água nos joelhos? Orando mais? Se humilhando mais? Mas não estava bom. Porque a Bíblia vai dizer para nós que o anjo foi medido e mediu mais 1000 e diz que ele se aprofundou e chegou com água até os lombos. E eu achei interessante que na hora que eu estava pregando, Deus estava me mostrando. Quando você entra numa piscina, num rio, no mar, que você está com água por aqui, irmãos, é difícil caminhar. Já começa a ficar pesado para você caminhar com água por aqui. Amém? Quando chegou naquele nível, Ezequiel viu que ele não podia mais se dominar sozinho. Sabe por que muitos querem ficar com água nos artérios? Sabe por quê? Não quer crescimento, porque ele quer se mandar sozinho. A água no joelho na praia, você faz assim, ó. Não é? Que beleza, né? A água tá aqui, ó. Aí você vai, né? Eu vou para onde eu quero, Deus não manda em mim. Aí quando a água vem no joelho, já começa a dificultar, né? Já andar com água no joelho, já começa a pesar um pouquinho já, ó. Eu tenho que fazer mais esforço. Agora imagina com a água nos lombos.
carregada nos ombros, eu já estou toda dominada. Sabe o que é isso? Não eu mais vivo, mas Cristo. Aleluia! Eu já estou debaixo do domínio do Senhor. Me leva, me guia. Sabe, Senhor, me conduz. Daqui para frente eu não posso ser conduzido por mim. Aleluia! Daqui para frente tem que ser conduzido pelo Senhor, pelo rio da vida, Aleluia! pelo Espírito. E muitas vezes, irmãos, é um desafio para nós e a gente não quer, porque a gente quer ficar acomodado. E Deus quer coisas maiores. E aí quando Ezequiel chegou lá naquele nível de profundidade, aquele homem traz Ezequiel de volta. E disse que quando Ezequiel volta, está tudo mudado. O nível do teu crescimento muda a tua circunstância. O nível do teu crescimento, o nível da tua profundidade com Deus. Quanto mais você se aprofunda, mais Deus vai transformando a tua circunstância. Glória a Deus! Quando ele voltou, as águas do rio que ele entrou desaguavam no mar morto. E a Bíblia diz que essa água transformava tudo em vida. Está morto aí? Adriele canta aí. Tem vida aí? Né? Tem que ter, irmãos, alguma coisa para Deus poder trabalhar. Diz que aquilo que as árvores que Aleluia! tudo frutífero. Aleluia! Mas foi mudando a história. Começou a surgir, irmãos. E é isso que Deus quer fazer com a gente. E a gente ficar preso em formalismo, ritualismo, religião. Sabe, irmãos? A gente não consegue se mover. Mas é isso que o Senhor quer. Restituir essa vida. Nos levar de volta para Deus. Ele quer refazer o nosso caminho. Como fez o daquela viúva. Para que aquela viúva pudesse ter uma vida diferenciada. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a O Deus! Senhor deixa claro, para me terminar. Lá em João 11, 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! Sim, meu Deus, aleluia. E ele ainda vai dizer além ainda. Nesse mesmo capítulo, versículo, ele vai dizer assim, ele vai dizer além, porque além dele estar falando de ressurreição física, que ele pode fazer, ele estava falando da ressurreição eterna. Ele ainda prolongou e disse assim: e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê nisso? Aleluia! Ué, mas por que Jesus mudou aqui? Porque Jesus foi falar da vida eterna, ele mudou, ele falou de todo aquele que vive. Lá ele diz que ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele não morrerá, mas viverá. Agora aqui o Senhor está falando de todo aquele que vive, porque já tem a vida de Deus, já tem a vida de Cristo nele. Só que agora nós precisamos crer nessa vida, para que a gente não venha morrer espiritualmente. Aleluia! Que a gente possa gozar da vida eterna. Da vida eterna. E nós precisamos crer nisso. E o que eu quero deixar para vocês, que quando Jesus cruza o nosso caminho, tudo muda. Eu creio. Amém? Talvez você hoje entrou aqui com o seu caminho como dessa mulher, mas vai mudar. É, Vai mudar. Deus vai eu refazer. creio, Deus. Eu creio. Deus vai mudar a rota do teu destino. Se você crer, confiar e colocar na mão do Senhor, Aleluia! Ele tem coisas grandes e maiores para fazer na tua vida. Sai do caminho de morte, destruição, o caminho sem sentido, o caminho de frustração, o caminho, sabe, querido, de prisão, de ferida, sem força, sem esperança. O Senhor hoje se compadece de você. E Ele diz: para de chorar. Para de chorar. E Ele diz para você: levanta. Aleluia! E Ele diz assim para você: eu te dou vida. Ele Amém! diz ainda: eu refaço o seu caminho. Aleluia! Vamos colocar de pé. Aleluia. Chama aqui os pastores, os obreiros da casa do Senhor. Vamos, enquanto nós preparamos a mesa da ceia, aleluia, vamos orar, amém? Querido Jesus maravilhoso, Pai poderoso, aquele que é maravilhoso, meu Deus, aquele, meu Deus, que cruzou o caminho da viúva de Naim, Senhor, e refez o caminho dela. Que nessa noite também, Senhor,
Senhor seja uma noite, meu Deus amado, de ressurreição, restauração e restituição.